Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Para a gente começar a fazer aí a semana 2 do PET 5, tá? Essa semana vai ser um pouquinho diferente, né? Então, como a gente teve a avaliação diagnóstica, a gente também vai. Eu vou pedir que vocês não façam o último exercício desse PET aqui, tá? A gente só vai fazer aí até o número 2, tá bom? Então vamos lá. Em nosso último encontro, falamos sobre a inteligência emocional e como é importante entender nossos sentimentos. Sugeri o filme divertidamente. Se você não pôde assistir, não tem problema. Hoje vamos realizar a leitura de uma resenha do filme. Antes de você ler o texto, gostaria que refletisse sobre estas questões. Por que é importante entender nossas emoções? Você consegue controlar suas emoções? Então, para a gente parar, pensar, refletir um pouquinho, será que a gente. Por que é importante a gente entender como a gente se sente, como que a gente está se sentindo? Né? Qual que é a importância disso para a gente? Né? Você consegue controlar suas emoções? Às vezes, num momento que a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem as emoções, né, são mais fortes, às vezes uma emoção, um sentimento de raiva, um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza. Como que você lidar com isso? Você consegue controlar bem isso, dependendo da situação que você está vivendo? Então, para você pensar um pouquinho sobre isso. Já parou para pensar que nós temos pequenas vozes na cabeça que nos dizem o que fazer? Na mente de Pete Docter, diretor da Pixar, essas vozes pertencem a 5 pequenas emoções que habitam uma central de controle dentro do nosso cérebro. Elas reagem aos acontecimentos do cotidiano e regem cada uma de nossas ações, conforme o que consideram certo ou errado. Em Divertidamente, a nova animação da Disney, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho tentaram ajudar a pequena Riley de 11 anos a passar por uma mudança brusca na sua vida, né? Então, na aula passada a gente tinha falado de assistir esse filme, né? Quem pôde assistir, mas quem não pôde, a gente vai ler agora uma resenha. Vocês lembram lá o que é resenha? Que é a opinião do autor sobre um fato cultural. Acontece que tem 2 tipos aí de resenha. Você pode fazer uma resenha, né, dando a opinião, né, uma resenha opinativa ou apenas descritiva, contando sobre o que é o filme e você sem dar a sua opinião. Simplesmente falar o que acontece no filme, quais são as cenas principais, né? Fazer o enredo aí da história sem mostrar a sua opinião. Essa seria uma resenha descritiva. E a resenha opinativa é aquela que você dá a sua opinião, se é bom, se é ruim, foi mais ou menos, podia ter sido melhor, tá? Daí é a sua opinião. Então tem esses 2 tipos de resenha. Então vamos voltar ao material aqui e ler a resenha sobre esse filme aí. Como será que funciona a mente humana? Há anos são realizados estudos científicos o mistério que é cérebro humano, com o objetivo de entender principalmente o que forma a nossa personalidade e comanda as nossas emoções. Bom, não preciso nem dizer que, como sempre, e sendo uma produção Disney Pixar, esta animação não poderia ser outra coisa senão diversão certa, além de fornecer uma versão muito leve e bem-humorada para o funcionamento do nosso cérebro. Tudo começa quando Riley nasceu e com ela o primeiro traço da sua personalidade toma forma de alegria. Logo nascem também a tristeza, a raiva, o medo e o nojinho. Todos têm seus momentos na vida de Riley e grande influência em seu crescimento. Logo fica claro que a alegria é quem mais toma a frente na vida desta maravilhosa menininha.
Os problemas começam a aparecer quando os pais de Healy são obrigados a se mudar de Minnesota para São Francisco. Os sentimentos na cabeça de Healy não sabem lidar muito bem com as mudanças que estão acontecendo, e uma tristeza muito melancólica começa a mudar as lembranças alegres de Healy, deixando-as em tons mais tristes. Logo, a alegria tenta resolver isso, e a conclusão dela e de tristeza da sala de comando. É justamente nesse ponto que a aventura começa. Tentando voltar a todo custo para a sala de controle, alegria e tristeza vivem várias aventuras, além de conhecerem um mundo dentro da cabeça de Healy, da qual não tinham nem ideia. Enquanto isso, na sala de controle, raiva, medo e nojinho fazem muita confusão na vida de Healy, mudando completamente a personalidade da menina. Na longa jornada pela qual tem que passar e através de muita conversa, a alegria começa a entender que, ao contrário do que ela imaginava, todos os momentos alegres da vida de Healy foram tocados ou tiveram influência de alguns dos outros sentimentos e que, embora não seja possível ter todos os momentos alegres, tudo que Healy passou e sentiu são o que fazem dela a menina maravilhosa que ela é. Um filme muito engraçado e divertido, com várias mensagens sobre como os nossos sentimentos podem ser capazes de formar a pessoa que somos e afetar os outros ao nosso redor. Vale a pena conferir essa maravilhosa animação feita para as crianças, mas que podem ensinar muito aos adultos. Então, esse texto foi tirado aí, né, de um site, tá aí embaixo aí. Então, pessoal, a gente até tinha falado sobre essas emoções, o tanto que afeta o nosso entorno, né? As pessoas que vivem à nossa volta. Mas seria possível também a gente ser uma pessoa e não ter todos esses sentimentos juntos? A gente seria um robô, né? Então, a alegria, a tristeza, né? Todos esses sentimentos faz com que a gente seja humano. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está muito bem, né? É normal. Só que a gente tem que tentar saber lidar com esses sentimentos. Às vezes, por causa de um momento, uma frustração, a gente não consegue lidar muito bem. A gente pode ficar com raiva, né? Ou triste, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com essa situação, né? Com essas situações, com esses sentimentos que estão dentro da gente, né? Então, assim, a partir do momento que a gente passa por uma situação, sentimentos vão aflorar na nossa vida, né? Seja de tristeza, de alegria, de raiva, né? Só que a gente tem que saber lidar com isso. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, né, que a gente teve que deixar de fazer nossas coisas habituais, que a gente sempre faz, de ir à escola, de encontrar com os amigos, né? O que trouxe isso para você, né? Tristeza, solidão, né? Raiva. Como que você está lidando com isso aí? É tudo isso aqui que a gente está pensando, né? Igual no caso do filme, a Healy teve essa mudança de cidade e todos esses sentimentos afloraram nela, né? E como que ela foi capaz de superar tudo isso, né? A vida não é só de alegria. A gente tem as decepções, a gente fica triste, a gente fica com raiva, né? Então, como que a gente está lidando com isso? O ser humano é feito de todas essas emoções, né? Que a gente tem que saber controlar. E ela tem que existir, né? Então vamos lá. 2. Responda as seguintes questões em seu caderno. No filme, na maioria das vezes, a alegria está no comando dos pensamentos de Healy. Que emoção você sente com mais frequência? Aí é uma resposta pessoal, né? Se analise aí, se autoconscientize para você poder responder essa questão. B. Healy e sua família passam por muitas mudanças quando se mudam de Minnesota para São Francisco. Você já passou por uma grande mudança? Como foi? Não só mudança física, né, de cidade. Alguma mudança que você passou que pode ter trazido veio à tona algum sentimento desses que a gente está falando? Que tipo de mudança? O que foi? Né? Também é uma resposta pessoal.
C. No filme, a tristeza toca uma das memórias e a memória fica azul. O que você acha que aconteceu? É possível que o nosso humor possa colorir nossas memórias passadas? Ou como definimos a nossa personalidade? Esse tom aí traz aí, por exemplo, quando a gente fica com raiva, a gente até nos nossos emojis aí que a gente usa aqui no celular, né? Fica vermelho. Quando a gente está alegre, que cor que pode trazer essa alegria? No caso dela aqui, trouxe esse tom azul, né? Quando a gente está meio triste, quando acha que as coisas não estão muito boas, aí fica meio nublado, fica meio cinza, né? Quais são essas tonalidades? Você acha que a gente pode trazer isso? Dependendo do nosso humor, a gente trazer memórias do que já passou, você acha que isso pode trazer cor para essas memórias, né? Depois que tudo já passou, que você pensa de maneira diferente, né? Do que já passou aquilo, que você já não está vivendo mais e você se recorda de uma outra maneira, será que isso pode trazer uma cor para essa memória, né? Sentido figurativo. D. Quando a mãe de Riley diz a ela que está ajudando seus pais, sendo sua garota feliz, Riley se sente pressionada a apenas mostrar a eles sua alegria. O que você acha disso? Será que a gente tem que... Ela se sentiu pressionada, não porque os pais estavam fazendo pressão, mas ela se sentiu porque achavam que ela era só uma garota feliz, né? Então, assim, você acha que isso é certo? A gente deixar de demonstrar sentimentos que a gente está vivendo só porque uma outra pessoa acha que você é sempre feliz, por exemplo? Você é sempre feliz, então eu não posso ficar triste? Ser sempre feliz, então eu não posso ficar com raiva? Será que a gente, o nosso jeito de ser, mostrar que a gente está sentindo uma outra coisa, sendo que por dentro a gente está com outro sentimento, não aquele que a gente está aparentando, para poder mostrar para outra pessoa? O que você acha disso aí? Você acha que é certo? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? O que você acha? E você acha que a nossa sociedade valoriza certas emoções em detrimento de outras? Quais? Você acha que a sociedade valoriza um sentimento mais do que um outro sentimento? Você acha que a sociedade tem um preconceito, por exemplo? As pessoas mais alegres são melhores do que as pessoas as pessoas mais falantes, melhor assim, ó, as pessoas mais falantes são melhores do que as pessoas mais quietas, menos falantes. Você acha que a sociedade tem esse preconceito, esse tipo de sentimento? Agora, assim, esse foi só um exemplo. Pensa em um outro sentimento que você acha que a sociedade talvez possa fazer essa distinção, né, entre as pessoas. Esse preconceito pode existir, porque uma é de uma determinada maneira e outra é de outro jeito, né? Lembrando, gente, que a gente é humano, cada um é de um jeito, cada um tem suas particularidades, por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros e é isso que é legal. Se todo mundo fosse igual, como é que seria viver com todas as pessoas iguais, né? São essas diferenças que dá esse colorido, né? Essa é a minha opinião, tá? Bom, vamos voltar lá. F. No final do filme, a alegria aprende que outras emoções, especialmente a tristeza, também são importantes. Por quê? Porque você acha que outras emoções também são importantes para as nossas vidas, né? Para o ser humano. G. Você acha que é mais fácil para homens ou mulheres, ou para as pessoas mais jovens ou mais velhas, expressar emoções diferentes? Quais? Por quê? Você acha que tem essa das expressões de emoções que as pessoas se expressam porque ela é mais nova, né? Ou porque é homem e mulher, elas expressam os sentimentos diferentes um do outro? Quais sentimentos você acha que pode trazer essa que são diferentes, a maneira da pessoa se expressar? E por quê? Tá? Pessoal, então aí, ó, eu vou pedir para vocês fazerem até o número 2. O 3 é entendendo o gênero resenha, tá? Então, o gênero resenha, a gente está falando já desde a aula
acho que retrasada, né? A gente está falando da resenha. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a resenha é um texto em que é escrito pelo autor, que ele vai dar a opinião de um determinado, ele vai escrever sobre um determinado fato cultural. Livro, filme, apresentação musical, tá? Então, é isso. Agora, tem dois tipos. O gênero opinativo, que é aquele que o autor coloca a sua opinião, falando se é bom, se é ruim, né? E o que podia melhorar, né? Ele opina sobre aquilo. E tem apenas o descritivo, que é o texto onde o autor vai descrever como que é o filme, como que foi feito o filme, aonde se passa o filme, sobre o que está falando, né? Então é isso. Então tem essas duas vertentes aí, esses dois modos de fazer a resenha, tá certo? Pessoal, então vocês vão fazer até o 2, espero ter ajudado vocês nessa atividade e assim que terminarem me enviem, tá? Vamos fazer isso aí, que esse aí, ó, tá moleza, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!